Fala pessoal, tudo bem? Vamos conversar mais um pouquinho sobre reparo em restaurações de resinas compostas, tá? Esse caso aqui que eu vou mostrar para vocês é um canino que foi restaurado, foi fechada a mesial dele para fechar um diastema que tinha ali, reduzir um pouco o diastema e também para fazer a guia incisal desse paciente. No entanto, se a gente for olhar, a guia não foi corretamente ajustada. Olha, tá vendo? A relação entre o canino inferior e o canino superior, ela cria uma tensão muito grande. Evidentemente que aquela superfície daquela ponta do canino inferior vai ter que ser modificada, não só desgastando, mas provavelmente acrescentando, criando uma superfície de contato um pouco maior e não pontual, como vocês viram nesse caso. Então, o reparo que nós vamos fazer aqui, ele é bem simples e bem característico, tá? Primeira coisa que a gente faz é realizar um pequeno bisel, asperizando aquela resina mais antiga, removendo as suas camadas mais superficiais, como vocês podem ver aí, tá? Com refrigeração, com muito cuidado, também criando um leve bisel na superfície do esmalte, removendo a resina ou o adesivo que podia estar ali. E agora nós vamos fazer o jateamento da superfície da resina antiga com o óxido de alumínio. O ideal é que fosse um óxido de alumínio de 27 micrômetros a partícula fosse 27 micrômetros de espessura, né? Mas como isso é difícil de achar no mercado nacional, muitas vezes a gente usa o de 50, que também funciona, só que você tem que ter um pouco mais de cuidado porque ele é muito abrasivo, tá? Mas olha aí, a superfície sendo jateada, tá? A resina, evidentemente, com um pouco do esmalte também. Muitas vezes a gente não sabe se naquele esmalte ainda tem um pouco da resina, não tem importância, desde que ela seja corretamente jateada, como vocês estão vendo aí, tá? Então, o jateamento. Depois do jateamento, a gente lava bem essa superfície, aí faz um pouco de sujeira, lava bem, seca e promove o condicionamento ácido do esmalte e a limpeza da resina com ácido fosfórico 37%, como vocês estão vendo aí. Depois de lavar e secar, a gente dá uma observada na superfície para ver se toda aquela estrutura está bem condicionada, se o esmalte está condicionado pelo ácido e se a resina foi, vamos dizer assim, condicionada pelo jato de óxido de alumínio, ou seja, ela foi asperizada de maneira correta. Se a gente for olhar, tem uma área da resina que ainda não está muito bem com aquele aspecto de giz, né, com aquele branco, aquela área muito semelhante ao esmalte condicionado, como vocês podem ver nessa área aqui mais próxima da mesial da resina. Então a gente vai repetir o jateamento com óxido de alumínio, tá? Repete novamente, vocês vão ver que essa superfície ela não vai ficar exatamente igual ao restante, mas pelo menos eu me certifico de que eu criei as micro retenções nessa área. A função do jateamento do óxido de alumínio é criar micro retenções na resina, tá? Faço novamente a limpeza da resina e o condicionamento do ácido com o ácido fosfórico do esmalte, tá? Porque aquela asperização com o óxido de alumínio também pode remover parcialmente o esmalte que foi condicionado. E agora sim, eu tenho essa superfície aonde eu posso aplicar diretamente o adesivo ou eu posso aplicar uma camada de silano. O silano ele teria a propriedade de criar uma união da resina nova com as partículas de carga da resina antiga, tá certo? Além de que o silano ele promove o melhor molhamento do adesivo na superfície da resina antiga, tá ok? Então a gente vai aplicar aqui o silano. O ideal seria que o silano fosse aplicado só na resina, mas a gente vai ver que isso às vezes é muito difícil de conseguir, porque ele tem um espalhamento muito rápido. Quer ver? Olha, nós vamos colocar o silano, vocês vão ver que rapidamente ele já espalha em toda a superfície, tá vendo? Já foi na superfície do esmalte, foi por toda aquela área, né, que nós estamos reparando. Existem alguns trabalhos que dizem que o silano ele pode interferir na adesão da resina no esmalte e na dentina. Existem outros trabalhos que dizem que não tem a menor interferência. Uma maneira da gente evitar isso seria usar um adesivo que já tem um silano, apesar de que o adesivo que já tem o silano muitas vezes não é tão efetivo quanto se a gente aplicar o silano separado. Ou seja, tem muitas dúvidas e poucas certezas, mas o que a gente sabe é que o jateamento de óxido de alumínio ele tem que ser feito, é ele que vai dar a melhor resistência de união e você pode aplicar o silano. Se você quiser ser um pouco mais cuidadoso, olha assim, olha só o silano, como é que ele já vai evaporando muito rapidamente, né? Se você for muito cuidadoso, você pode tentar asperizar novamente o esmalte, só o esmalte, tá? E condicionar
com o ácido fosfórico de novo, só o esmalte. Não tem importância que o ácido fosfórico vá na resina que foi silanizada. O ácido fosfórico na resina silanizada não causa nenhum problema, nem a água, nem nada. Tá? Então, nesse caso especificamente, para ser um pouco mais cuidadoso, a gente asperizou novamente o esmalte e condicionou. Agora sim, nós vamos aplicar o adesivo. Teoricamente, o melhor adesivo que nós poderíamos colocar aqui, uma vez que nós temos somente esmalte e resina silanizada, seria um adesivo hidrófobo. Por exemplo, o segundo frasco do Clearfill, ou então o segundo frasco, ou seja, a terceira etapa de alguns dos adesivos convencionais de 3 passos, de 3 etapas. Né? Então seria aquele bonde, aquele adesivo propriamente dito, aquela resina hidrófoba que você pode aplicar sobre a resina e o esmalte, pelo fato dela não ter nenhum componente hidrofílico, ela vai criar uma superfície mais resistente ao longo do tempo. Então a gente vai passar aqui o bonde, nesse caso aqui é o bonde, o frasco bonde do Clearfill, tá? Então eu estou colocando depois com um jato de ar limpo, não sei se vocês perceberam, mas eu tinha um espelho ali no fundo, onde eu estava jogando o jato de ar, eu tinha um espelho ali no fundo, olha, não sei se vai dar para vocês verem aqui, ó. Onde eu estava colocando o jato de ar, aqui ó, tinha um espelhozinho ali, aonde eu jogo o jato de ar no espelho e depois eu passo para o adesivo para poder evitar que ele traga consigo óleo ou água de dentro do interior da seringa, tá? Então eu afino e aqui uma coisa importante, eu não polimerizo, tá? Eu não crio uma camada extra ali. Eu vou colocar agora a minha resina restauradora sobre aquele adesivo não polimerizado de forma que essa resina penetre naquelas micro-retenções criadas tanto no esmalte quanto na resina, tá certo? Então não faça, se for só esmalte e resina, não faça polimerização separada do adesivo, tá? De preferência, um adesivo, repito, hidrófobo. E você aplica a resina diretamente sobre ele, fazendo com que ela penetre naquelas micro-retenções. E aí você faz o contorno correto dela, utilizando espátulas, utilizando um pincel. O pincel está seco, ele parece úmido por causa dos monômeros da própria resina restauradora, tá? Então eu estou colocando a minha resina, adaptando ela de forma correta, e aí vou fazer a minha polimerização, os ajustes oclusais, o acabamento e o polimento. Acabamento com as borrachas e polimento. Sempre no final eu gosto de utilizar a pasta Enamelais da Cosmedente com um disco de feltro. Mas essa escova da Eve, aquela twist, ela dá um brilho muito legal já inicial. Praticamente já fica pronto, mas eu sempre gosto de no finalzinho dar um último polimento com o feltro e a pasta de polimento, a que eu mais gosto, é Enamelais da Cosmedente, tá bom? Espero que eu tenha esclarecido alguma coisa com relação a esse tópico, mas sempre lembrando que um dos aspectos mais importantes no reparo é a maneira como você vai asperizar aquela resina. E a melhor forma de fazê-lo é com o jateamento de óxido de alumínio. E também utilizar o silano ajuda, não é indispensável, mas ajuda. E de preferência usar um adesivo hidrófobo, desde que você tenha somente resina e esmalte. Tá legal? Espero que tenham gostado. Forte abraço a todo mundo.